Bem-vindos de volta. Hoje temos o grande privilégio de receber o professor Max Otte, economista, analista financeiro e autor de best-sellers, que ficou em segundo lugar na eleição presidencial alemã de 2022 e esperamos ficará em primeiro na próxima vez. Então, muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado, professor Giesen. É um privilégio para mim também. A gente vê notícias do mundo todo. E hoje em dia, quase sempre há alguma reportagem sobre a economia alemã. Quer dizer, ela era, eu acho, o milagre econômico europeu, a locomotiva que puxava toda a União Europeia para frente. E muitas vezes, se você voltar 15, 20 anos, a principal crítica era que a Alemanha talvez fosse poderosa demais, que de certa forma ela ofuscava o resto da Europa. Mas agora alguns desses problemas se inverteram. Ou seja, a economia alemã não está apenas se desindustrializando. Parece ser um problema mais profundo. Ou seja, o mundo está mudando, e parece haver uma certa dificuldade na Alemanha para encontrar um novo modelo econômico que permita ao país prosperar. Mais uma vez, esse tem sido o papel histórico da Alemanha na Europa, ser essa potência econômica. E agora, na ausência de um modelo econômico claro, vemos líderes como o chanceler Merz flertando, em vez disso, com a ideia desse keynesianismo militar. Basta construir o maior exército da Europa, e isso seria uma fonte de desenvolvimento tecnológico e econômico. Eu queria saber, como você vê os desafios econômicos da Alemanha? Onde a Alemanha se encontra hoje? Bem, Glenn, você levantou muitas questões. Em primeiro lugar, a Alemanha era poderosa demais. Essa preocupação, é claro, existia na Europa. Nós a ouvimos nas últimas décadas, mas também depois da reunificação, no início dos anos 90. E, na verdade, foi sobre isso que escrevi minha tese de doutorado na Universidade de Princeton, publicada recentemente pela St. Martin's, em Nova York. Então, essa ideia de que a Alemanha é poderosa demais, eu considero muito condescendente e depreciativa, porque a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, certamente foi uma cidadã modelo do mundo. E quero dizer, até mesmo esse enquadramento é ofensivo para mim. Mas esse enquadramento existe, e você levanta tantas questões que precisamos analisá-las passo a passo. Mas é claro, os desafios econômicos neste momento são enormes. Quero dizer, estamos correndo a toda velocidade rumo ao colapso total. Devo dizer que nossas indústrias que nos sustentaram nos últimos 150 anos continuam as mesmas. Quero dizer, elas ainda são as mesmas da época em que a Alemanha era uma verdadeira potência, nos anos 1890, 1900 e 1910, quando a Alemanha estava prestes a superar a Grã-Bretanha pela pura força econômica e científica. E é claro, foi por isso que a diplomacia britânica criou a Primeira Guerra Mundial. É claro que a Alemanha, como um ator inexperiente no cenário mundial, caiu nessa. Havia muito chauvinismo, talvez quase um grito de autoencorajamento, mas o cerco era real. E a ideia de, digamos, destruir a Alemanha como concorrente era real. Então, o que vimos no período nazista e no pós-Segunda Guerra foram apenas ressurgimentos e ecos daquela enorme dinâmica que se desenvolveu depois de 1871. E as indústrias que nos mantiveram à tona foram a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, as máquinas-ferramenta, os produtos químicos, a óptica, o setor automotivo, os carros, é claro. E são essas mesmas indústrias básicas que nos mantêm à tona há 150 anos. Agora temos, é claro, a revolução da inteligência artificial e dos chips. E toda a Europa está ficando para trás nisso, e a Alemanha não é exceção. Então a Alemanha está simplesmente se juntando às fileiras dos demais perdedores europeus. E isso, é claro, tem consequências catastróficas para toda a Europa. Basicamente, é como perder a máquina a vapor e as ferrovias no início do século XIX, ou perder a revolução automobilística e química no fim do século XIX. A Europa não desempenha mais um papel e estrategicamente não é vista.
E o keynesianismo militar a que você se refere salvou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, houve outra grande recessão por volta de 1938, depois de 29, e isso salvou o resto do mundo. E estamos nos voltando para a guerra. Strauss e Hall escreveram no livro deles, A Quarta Virada, que teríamos uma virada desse tipo entre 2005 e 2025. Eles escreveram isso em 1996. Então, é quase assustador até que ponto as previsões deles estão se tornando realidade. Quero dizer, os Estados Unidos não estão apenas flertando com o keynesianismo militar. É mais do que conversa, é um esforço realmente intenso nessa direção. A Alemanha está fazendo isso, e a França e a Grã-Bretanha não estão muito atrás. Então todo o Ocidente está se movendo nessa direção. Sim, bem, esse é um ponto interessante, porque muitas vezes, quando as pessoas analisam os desafios de hoje, no mundo em transformação, elas tendem a olhar para a mudança na distribuição internacional de poder e perguntam, por exemplo, como será a coesão do Ocidente em um mundo multipolar, no qual os interesses se tornam mais divergentes? Mas é interessante o que você disse sobre a necessidade de se manter atualizado em relação às tecnologias, ou seja, de não perder, essencialmente, a máquina a vapor. Porque vimos que algumas grandes potências, tanto os chineses quanto os russos, ficaram de fora, em certa medida, da primeira revolução industrial. E pagaram um preço bastante alto por isso. Os chineses foram derrotados nas guerras do ópio, o que levou a um século de humilhação. Mais ou menos na mesma época, os russos foram derrotados pelos britânicos e franceses na Guerra da Crimeia. Foi uma derrota bastante humilhante, que os obrigou a iniciar reformas muito profundas e também disruptivas, eu diria. Sim, muitas foram bem-sucedidas. Mas ainda assim, ambos podem enfrentar os problemas de ficar para trás nisso. Mas quais são, então, as alternativas para a Alemanha? Mais uma vez, é hora de jogar a toalha. Quero dizer, como a Alemanha pode reverter tudo isso? Quais seriam, eu suponho, as políticas alternativas? Eu gostaria de mostrar a vocês um filme dinâmico sobre as maiores economias do mundo. E isso é muito interessante. Ele começa por volta de 1960, então vou compartilhar minha tela. Os Estados Unidos estão devastados pela guerra, mas o Japão está se recuperando rapidamente. Já estamos nos anos 70. Agora a Alemanha está entrando. Quer dizer, talvez ela não estivesse nas estatísticas. A Alemanha e o Japão, por muito tempo, disputaram o segundo e o terceiro lugares. Essa é a época do G3, do G5, dos acordos do Louvre e de todas essas coisas. Agora estamos nos anos 80, e o Japão está avançando rapidamente, mas a Alemanha também está indo muito bem. A Europa ainda está lá em cima. Então temos a Europa, o Japão e os Estados Unidos. Mas veremos a China se aproximando rapidamente nos anos 90. Quer dizer, é realmente quando a China se torna uma potência. Então agora estamos por volta do ano 2000 e a Alemanha está firmemente em terceiro lugar, mas a China está se aproximando muito rapidamente. Vamos analisar isso mais a fundo. Agora estamos nos anos 2000 e é quando o livre comércio realmente decola. A China se torna membro da OMC e então passa a ser indiscutivelmente a número 2. O Japão, indiscutivelmente, o número 3. Mas a Alemanha ainda se mantém. Isso foi há 10 anos, e agora é realmente a China que está assumindo a liderança. E eu não tenho os dados mais recentes. Dá para ver como a Alemanha realmente ficou para trás. E tenho mais uma tela para mostrar sobre as nações exportadoras. A Alemanha foi a segunda ou a primeira por volta de 1986, depois novamente por volta de 1990. Ficou em primeiro lugar por muito tempo, entre cerca de 2003 e 2007. E, desde 2007, o Zweig financeiro. And since 2007, then we had the financial crisis, and then, of course, China is really taking off. E claro, a China está realmente decolando. Hoje ela exporta o dobro da Alemanha e muito mais do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são claramente o número 2. A Alemanha é no máximo o número 3.
Então isso mostra que a Alemanha está realmente ficando para trás. Então o que pode ser feito? Quer dizer, há uma dependência total da Europa em relação aos Estados Unidos. E os países europeus não perceberam isso. E os Estados Unidos, de certa forma, a União Europeia se tornou uma ferramenta para a formulação da política americana. Já no começo dos anos 2000, quando muitas das reformas foram basicamente redigidas pelos americanos. Então Bruxelas ligava para Washington para perguntar o que fazer em seguida. Uma delas foi, por exemplo, a mudança nas regras contábeis. As regras contábeis alemãs são muito conservadoras. Eles favorecem o credor, porque são sistemas financeiros baseados em crédito. Os mercados de capitais e as bolsas de valores têm um papel complementar desde 1976, desde o boom da era dos fundadores, quando os mercados de ações dispararam. Depois nós os regulamos de forma rigorosa e passamos a depender principalmente dos mercados de crédito. Havia livros escritos sobre isso até por volta de 1900. Então, por volta de 2000, 2005, a União Europeia mudou as regras contábeis na Europa sob o pretexto de harmonização. Adotamos um sistema anglo-saxão de regras contábeis que favorecia a contabilidade a valor justo, que não tem nada de valor justo. Isso cria instabilidade, e vimos isso na crise financeira de 2007, 2008 e 2009. Então, basicamente, a influência dos Estados Unidos é muito forte. E os Estados Unidos vêm redigindo documentos, muitas das regras. Houve tentativas da União Europeia de se libertar disso, por meio de regras antitrust, por meio de legislação. Mas, no fim das contas, basicamente, esse lobby acaba colocando, em grande parte, as regras dos Estados Unidos na legislação da União Europeia. Depois, é claro, os franceses têm uma grande influência. Então, todo o sistema é manipulado. E isso já está muito profundamente enraizado na economia, na sociedade e na política. Por isso, é muito difícil se libertar disso. E seria necessário um esforço conjunto de franceses, alemães e do restante da União Europeia, algo que está ainda mais difícil de acontecer do que nunca. Então não vejo soluções rápidas para isso. Parece que estamos indo ladeira abaixo ainda mais. Muitas vezes ouço de colegas americanos que, diante da nova distribuição de poder, a Europa agora, pela primeira vez, não será a principal prioridade dos Estados Unidos. Ou seja, eles precisam, mais uma vez, estabelecer prioridades, porque a era hegemônica acabou. E faz mais sentido que se concentrem no hemisfério ocidental para garantir que não haja uma intrusão excessivamente poderosa de outras grandes potências no seu quintal. Isso é, essencialmente, a retomada da doutrina Monroe, ou da doutrina Monroe, como Trump a chama. E claro, a segunda prioridade seria o leste asiático, onde está o principal concorrente em pé de igualdade dos Estados Unidos. Mas muitos então perguntam, qual é o objetivo para a Europa? E alguns sugerem, bem, ela pode ser uma zona econômica exclusiva dos Estados Unidos. Ou seja, uma área em que os Estados Unidos têm uma posição geoeconômica privilegiada, onde os europeus não comprem energia russa, não comprem tecnologia chinesa. Eles simplesmente se comprometeriam com fornecedores americanos, mesmo que isso reduzisse a competitividade econômica da Europa. Outros sugerem que é melhor simplesmente canibalizá-la, ou seja, transferir essencialmente as indústrias para a base doméstica, de volta aos Estados Unidos. Bem, não de volta, porque elas não estavam lá para começar. Mas, essencialmente, eles defendem algo parecido para o leste asiático. Por que Taiwan produz semicondutores lá? Leve isso para os Estados Unidos. Por que as indústrias sul-coreanas estão lá? Então, essencialmente, eu diria que os americanos foram bastante generosos em suas políticas comerciais depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles ajudaram a construir estados de linha de frente bem-sucedidos. Mas agora parece que, como eles não têm mais essa posição confortável, esses estados de linha de frente ficam numa situação muito delicada. Então, pelo que você ouve, dos estados do Golfo ao leste asiático,
E, idealmente na Europa, a questão não é ser a favor ou contra a América. É como podemos nos posicionar melhor, considerando que a distribuição de poder mudou e que os interesses e as prioridades também mudaram. Bem, a Europa é, claro, um território de linha de frente. Eu até hesitaria em chamá-los de estados agora, porque a maioria desses países é governada por fantoches, quer dizer, por funcionários que não têm em mente os interesses de seus povos. Veja a Finlândia, veja o que está acontecendo na Noruega, veja a Alemanha, veja alguns dos outros países. Quer dizer, não existe uma política europeia. Essas pessoas foram colocadas lá por redes de poder, foram promovidas, selecionadas, escaladas. De vez em quando alguém muda, como na Grã-Bretanha agora. Tivemos muitas mudanças. A Grã-Bretanha é um caso especial, mas a Europa é basicamente um território vassalo. Até a Suíça está aos poucos cedendo. Neste momento, temos alguns indícios de políticas independentes na Espanha. Temos alguns na Eslováquia, mas até a Eslováquia está mudando em certa medida. Então, temos que encarar a realidade de que somos um país totalmente dependente, um estado vassalo, um território vassalo, e de que os Estados Unidos estão debatendo se devem nos fortalecer, criar uma zona de livre comércio ou transferir as indústrias para os Estados Unidos. Quer dizer, que tipo de coisa é essa? Esse é um debate que só pode ser travado por uma potência absolutamente superior. E os Estados Unidos estão dando as cartas na Europa, indiretamente, diretamente, às vezes mais, às vezes menos. Estão prejudicando abertamente os interesses europeus, sem que ninguém no poder realmente reclame. Pensem no Nord Stream. Então seria um longo caminho. Acho que o que estamos fazendo aqui é simplesmente expor os fatos frios. E os Estados Unidos estão se voltando para uma política industrial, para aquilo que foi pioneiramente desenvolvido por Alexander Hamilton e Friedrich List. Falamos brevemente sobre Friedrich List da última vez. Isso, é claro, seria a coisa certa a fazer para a Europa, mas só poderia ser feito em nível europeu. E isso implica que todas as indústrias críticas e estratégicas estejam localizadas dentro da Europa. Mas isso exigiria uma França um pouco menos mesquinha em relação ao poder alemão. E exigiria uma Alemanha um pouco mais consciente do próprio poder e que o usasse de forma positiva. Tudo isso está muito distante no futuro. Então, basicamente, estamos fazendo uma educação elementar sobre essas questões, para que talvez em algum momento elas aconteçam. Mas eu não estou muito otimista. Eu fiz uma entrevista neste canal com o coronel Lawrence Wilkerson. Mais uma vez, ele foi chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos. E ele me contou que na Casa Branca, eles montavam grandes quadros brancos por toda parte, listando todos os diferentes líderes europeus que estavam no poder ou na oposição. E basicamente discutiam quais deles serviam à nossa causa e deveriam ser promovidos, quais se opunham ao Império dos Estados Unidos e deveriam ser rebaixados ou removidos. E faziam isso de forma muito sistemática. E ele ressaltou que pessoas como Jens Stoltenberg eram vistas como os principais defensores dos interesses americanos. Então, ele foi promovido, enquanto outros que poderiam defender os interesses nacionais, na medida em que isso entrasse em conflito com os interesses americanos, tinham de ser afastados. E eles, claro, fazem isso por meio dessa parceria em organizações internacionais. Usam suas ONGs, seus centros de estudos, têm todas essas organizações americano-europeias que podem ser usadas para promover as pessoas que eles querem. E sim, quando as pessoas falam de globalismo, é disso que estão falando, na prática. Ou seja, instrumentos para fazer líderes políticos servirem a interesses estrangeiros, em vez dos interesses do próprio país. Mas quando se trata da Alemanha, mencionamos a Alemanha e a França. Isso sempre foi um componente importante. Se esses dois países conseguirem trabalhar juntos, você resolve uma grande parte do quebra-cabeça. Mas é claro, na história alemã, a relação entre Alemanha e Rússia sempre foi importante.
As economias tendem a ser complementares. Os russos têm esses vastos recursos energéticos, enquanto os alemães têm indústrias de uso intensivo de energia. E bem, pelo mesmo motivo, os britânicos historicamente garantiram que, para dominar a Europa a partir da periferia, era importante manter alemães e russos divididos. Como você vê a Alemanha se movendo? Que tipo de relação ela precisa ter com a Rússia? Porque, até agora, quando ouço os políticos alemães, sempre que falam em negociar energia com a Rússia ou em ter acesso comercial mais amplo ao mercado deles, em encontrar algum acordo de segurança comum para garantir que essas duas enormes potências europeias possam chegar a algum modelo de segurança positiva, isso sempre é descartado como sendo pró-Rússia. Mas a ironia é que a Alemanha parece precisar de uma boa relação com a Rússia para prosperar. Bismarck supostamente disse certa vez que o segredo da política é fazer um bom tratado com a Rússia. Hoje em dia, acho que isso seria denunciado como uma posição pró-Rússia. Temos que ter a pior relação possível. Mas como você vê isso? O que deveria ser feito entre a Alemanha e a Rússia? Bem, há um fenômeno estranho na Europa. Quanto mais a oeste você vai, pelo menos até a Inglaterra e a França, mais se olha de cima para os vizinhos do leste. Então, franceses e britânicos, de certa forma, olham de cima para os alemães, embora também os admirassem. Os alemães, em certa medida, olham de cima para os poloneses, quero dizer, isso é do passado histórico. E os poloneses, os russos. Não sei explicar isso, mas é claro, as emoções, ou digamos a proximidade emocional, entre russos e alemães são bastante grandes. Os alemães já construíram a universidade mais famosa de Moscou 200, 300 anos atrás. Os alemães fizeram muitas coisas boas na Rússia. E claro, me chamaram de fantoche do Putin muitas vezes. Estive na Rússia uma vez só, por uma caçada em Kirov durante alguns dias. Nenhuma conversa secreta. Fui apresentado ao Putin uma vez, em 2009, no Hotel Adlon, em Berlim, quando ele fez aquele discurso sobre livre comércio. Quer dizer, havia outras 300 pessoas lá. Então, esse é o nível do meu contato com altos russos. É isso. Mas claro, precisamos da Rússia, precisamos de relações muito boas. E idealmente haveria um eixo entre França, Alemanha, Moscou, Rússia e também a Polônia. Idealmente. Mas essa é, claro, uma visão muito distante. Mackinder já falava sobre a crescente união do coração continental. E então, é claro, George Friedman retomou isso há 11 anos, na Sérvia, que o objetivo da política externa dos Estados Unidos tem sido impedir que o poder industrial alemão e as matérias-primas russas se unam. Então isso está registrado. Eu acabei de encontrar e mostrei a você esse livro incrível. É de Guido Preparata. É sobre a criação de Hitler. E começa por volta de 1890. E eu fiquei impressionada. É uma maravilhosa história diplomática e também uma análise geoestratégica. E Preparata é ítalo-americano. E ele achou que faria manchetes com esse livro. Mas é claro, o que isso fez foi excluí-lo do meio acadêmico. E ele tem 2 doutorados, então é uma pesquisa válida. E até eu fiquei chocado e surpreso com o ponto a que as elites britânicas e a diplomacia britânica chegaram para dividir a Rússia, a Revolução Bolchevique, Lenin e assim por diante. Quero dizer, havia uma influência britânica muito forte nos bastidores. Isso está sendo retratado como os alemães enviando Lenin num vagão lacrado para a Rússia para estimular a revolução. Mas a ideia foi gerada em outro lugar. Então quero dizer, há evidências históricas fascinantes sobre isso. Fiquei realmente chocado porque, é claro, os alemães tinham ambições imperiais no século XIX. Mas isso era uma romantização jingoísta, com sonhos imaturos de reconstruir o Sacro Império Germânico, unir os povos germânicos em um só Estado e talvez dominar o leste. Mas a técnica de destruir nações, de criar eventos de bandeira falsa, de usar ataques terroristas, de influenciar a diplomacia, quer dizer, essa técnica tem centenas de anos.
E eu fico estarrecido com o quanto isso esteve em vigor no fim do século XIX e no início do século XX. E isso vem acontecendo desde então. E outro livro que eu não tenho aqui, não posso mostrar para vocês. Da outra vez falamos sobre Oswald Spengler, mas houve um nobre francês, Amaury de Riencourt, que escreveu em 1955 Os Césares que Virão. O livro fala sobre a evolução do sistema político americano em direção ao cesarismo. Talvez Trump seja o primeiro, não sabemos qual será exatamente. Mas ainda assim, quer dizer, ele certamente está se apoiando em política de poder pura e em força bruta pura, sem qualquer disfarce para esconder isso. E Riencourt escreveu sobre isso. E aqui eu volto ao que você disse sobre como a ONU e os precursores da União Europeia eram basicamente assistência técnica dos Estados Unidos para instalar um sistema americano, para aconselhar as elites europeias a implementar, digamos, métodos de produção americanos, a introduzir todo tipo de coisa. E o que me surpreendeu não foi o quão mal a Alemanha está indo agora, mas o quão bem ela se sustentou até os anos 2000, até a crise financeira, inclusive. Então é só que a, digamos, cultura empresarial alemã, que é uma cultura empresarial única, quer dizer, a cultura empresarial da Europa Central. A Noruega copiou parte disso em termos de bens públicos, ou porque também existe alguma afinidade na forma como noruegueses e alemães veem os bens públicos, os serviços públicos e coisas desse tipo. Mas o surpreendente não é que isso tenha sido desmontado nos últimos 15 anos. É como isso se manteve de pé até bem dentro dos anos 2000. Quer dizer, essa é a verdadeira surpresa. Porque esse desmonte vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, começando com a tentativa fracassada de roubar patentes alemãs depois de 45. Li muitos relatos de testemunhas oculares, ou alguns pelo menos. Um deles era de um biólogo molecular que foi enviado de volta para roubar patentes da Bayer e da BASF. Mas não dava certo, porque a força de trabalho dos Estados Unidos não era tão qualificada. Então eram necessários sistemas muito mais simples. Mas hoje em dia, é claro, grande parte do software está quebrada. Depois de 1945, o software estava intacto, o hardware estava quebrado. E agora o desafio é muito mais difícil, tanto internamente e para a sociedade quanto do ponto de vista geopolítico. Fico feliz que você tenha mencionado Mackinder, porque Halford Mackinder, eu acho, lançou as bases da geopolítica. Não apenas da teoria de como o mundo é, em grande medida, dividido entre as potências terrestres e as potências marítimas. Mas, mais uma vez, é bastante notável como suas teorias e ideias vêm sendo repetidas em documentos estratégicos e no pensamento estratégico do Reino Unido e dos Estados Unidos. Isso entra diretamente nas estratégias de segurança nacional. E, essencialmente, resumindo, é algo bem simples. Como eu disse antes, se você quer dominar o mundo, ou a Eurásia, a partir da periferia, basta garantir que as principais potências eurasiáticas permaneçam divididas. The main Eurasian powers remain divided. On the European continent, that always meant Russia and No continente europeu, isso sempre significou principalmente Rússia e Alemanha. Mas, de novo, não é uma ideia original. É só dividir para governar. Mas um general alemão que sempre achei fascinante foi, durante a Segunda Guerra Mundial, o general Karl Haushofer. Ele basicamente promoveu a ideia de um bloco continental eurasiático. Ele argumentava que uma alternativa para a Alemanha, por estar meio que presa no meio, era esta. Ela se inclina para as potências marítimas, correndo o risco de se tornar apenas um estado de linha de frente, ou tenta se posicionar dentro do bloco continental eurasiático. Então ele via nisso Alemanha, Rússia, Japão e possivelmente China. Ou seja, um grande eixo, ou bloco, atravessando a Eurásia. Essa visão não prevaleceu. E sabe, provavelmente também tinha muitas falhas. Mas achei interessante que ele meio que traçou caminhos diferentes, ideias diferentes para a Alemanha. Porque, sabe, muitas vezes quando você dá um passo para trás, consegue ter uma visão mais ampla,
de que a Alemanha, e hoje em dia muitas vezes se tem essa impressão em toda a Europa Ocidental, só tem um único modelo. E acho que é por isso que há tanto desespero agora. Não há imaginação política para nada diferente. A única coisa que tivemos desde a Segunda Guerra Mundial foi o Ocidente político, essencialmente os europeus subordinados à liderança dos Estados Unidos. Uma liderança benigna, pode-se argumentar, depois da Segunda Guerra Mundial, mas que se tornou muito mais abusiva ao longo das décadas. E agora isso está bem às claras. E a ideia de que isso é apenas o Trump, eu acho que está errada. Acho que ele é um sintoma, não a causa disso. Mas como você vê essa questão? Existe algum apetite político na Alemanha para, de certa forma, ampliar os horizontes? Porque agora que estamos vendo a ascensão de um mundo multipolar, ninguém sugeriria que os alemães deveriam se aliar à China e à Rússia contra os Estados Unidos. Mas uma simples diversificação, não nos tornarmos dependentes, não nos transformarmos essencialmente num estado de linha de frente, colocar a Alemanha em primeiro lugar. Esse deveria ser o ponto de partida. Onde está o interesse estratégico alemão? Certamente, isso seria diversificação. Os alemães foram sistematicamente educados a não pensar em interesses estratégicos. Eu escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, em 1996. Interesses alemães sempre significavam OTAN e União Europeia. Isso sempre era dito numa mesma frase. Portanto, não havia discussão sobre os interesses alemães. Quando você fala dos Estados Unidos, quero dizer, até Stephen Walt, da Universidade de Chicago, está falando sobre o hegemon predatório na Foreign Affairs. Esse é o título de um dos artigos mais recentes dele. Então, os Estados Unidos claramente se tornaram predatórios, o que é bastante previsível para o estágio em que estão no ciclo econômico. Então, meu argumento para a Alemanha seria desenvolver algum tipo de equidistância, ou pelo menos distância, porque se houver uma guerra na Europa, os Estados Unidos estão ativamente fomentando as condições para isso. Bombas nucleares vão explodir na Europa e talvez perto de Moscou ou em Moscou, mas não primeiro em Washington. Então quero dizer, é simples assim, se você pensar a respeito. Portanto, não há muito apetite, nem muita discussão na Alemanha. E também acho que a União Europeia precisa se desintegrar mais. Tem que haver algum tipo de acidente com os Estados Unidos, digamos, tropeçando em alguma coisa. Pode tropeçar no Iraque, é claro, ou no Irã, no Estreito de Hormuz. E, claro, está mobilizando seus navios para intervir na Ucrânia e aumentar a força. E os estúpidos vassalos europeus como Merz, Macron e Starmer, que agora já não está mais lá, basicamente acharam que seria um sinal de emancipação europeia se assumíssemos a guerra dos Estados Unidos para enfraquecer a Rússia. Mas quero dizer, isso é tão estúpido. Só que eu não vejo isso no cenário atual, então teria que acontecer algum tipo de acidente. Caso contrário, o controle dos Estados Unidos sobre a Europa é muito firme. Sobre a Alemanha, é muito firme. Você vê isso nos partidos de oposição que se atrevem a defender os interesses alemães. E eu sou muito próximo da liderança da AfD. E Tino Kruppala, o co-presidente, fala de forma muito moderada sobre os interesses alemães. O que é do interesse da Alemanha e o que não é. A Áustria precisa ser reaberta, todas essas coisas. Precisamos ter boas relações com a Rússia. E ele, claro, foi chamado de fantoche do Putin. E é claro, mesmo dentro do partido dele, agora com 30%, o maior partido, a influência dos Estados Unidos nas margens é muito forte. Lobistas influenciados pelos Estados Unidos dentro do partido, no Bundestag. E vimos isso nas, digamos, correções de rumo que Marine Le Pen fez nos últimos anos. Vemos isso na Itália, com as coisas totalmente horríveis e repugnantes que estão acontecendo na Hungria. Quer dizer, não que eu apoiasse tudo o que Viktor Orbán fez, mas ele era a melhor esperança dentro da União Europeia. E, digamos, a sociedade civil e a União Europeia fizeram o possível para desmontar isso. E agora estão desmontando a democracia.
Eles basicamente removeram o presidente em exercício, tomaram os serviços do antigo partido no poder, o Fidesz, de toda a sua base de filiados. Então, quero dizer, é uma repressão totalitária da União Europeia contra o último bastião de esperança, basicamente. Então, nada disso está parecendo muito bom. Quero dizer, eu tento dar conselhos sobre como manter a calma e a serenidade nessa situação, porque se você olhar para a situação, ela pode te deixar deprimido. Você precisa encontrar suas fontes de alegria e realização em outro lugar, mas não, digamos, pensando na situação geopolítica. Ser honestos conosco mesmos nesse ponto. Sim, eu gostaria de ser otimista, mas prefiro ser realista. E a situação não parece muito boa. E precisa haver, como você disse, mudanças enormes. O que aconteceu, a repressão à democracia na Romênia, agora também podemos incluir a Moldávia, a Hungria, é bastante repugnante. Não há volta disso. Então é bastante chocante. E também quando você pergunta por quê, qual é o objetivo dessas medidas autoritárias, é simplesmente, eu imagino, empurrar a Europa para uma posição que não é do seu interesse. É bastante notável que isso esteja sendo feito pelos nossos próprios líderes. Mas, voltando ao tema da Ucrânia, porque mais uma vez tivemos o surgimento de algum bom senso, ou de alguns argumentos, ou de posições razoáveis. Mas como você disse, eles foram sufocados da Hungria até a Romênia. Mas como você interpreta a política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia? Porque, para ser sincero, inicialmente eu achei que os Estados Unidos queriam pôr fim a essa guerra. Porque no mundo multipolar, seria simplesmente do interesse deles permitir que os russos diversificassem. É do interesse natural da Rússia não se tornar excessivamente dependente da China. Não ir contra a China, mas também se aproximar da Alemanha e dos Estados Unidos, para garantir essencialmente boas relações com todas as grandes potências e não ficar subordinada a ninguém. Mas agora eu mudei de opinião, com base nos acontecimentos do último ano e meio. E agora parece mais que os Estados Unidos querem terceirizar essa guerra para os europeus e, essencialmente, transformar os europeus em ucranianos também. Ou seja, fazer com que estejam dispostos a se lançar contra a Rússia. Quer dizer, não é um mau negócio para os americanos. Os russos se enfraquecem e os europeus ficam mais dependentes dos Estados Unidos. Será que eles estão agora, deliberadamente, semeando mais conflitos entre os europeus e os russos? More conflicts between the Europeans and the Russians? Bem, agora entramos nos debates internos e nas políticas dos Estados Unidos, que, é claro, são outro grande tema. Eu sou cidadão americano naturalizado. Morei lá por quase 10 anos e votei em Donald Trump 3 vezes, porque pensei, sim, eu sabia que ele era um promotor imobiliário, era uma estrela de reality show, tinha um ego enorme. É um homem de marketing, não é um homem estratégico, não é um estrategista, mas é enormemente resiliente, impressionante. O homem tem quase 80 anos, e quero dizer, ele meio que mudou um pouco no último, digamos, ano. Mas ainda assim, a carga de trabalho que ele está assumindo é simplesmente inacreditável. Mas ele apresentou um argumento muito convincente de que acabaria com as guerras sem fim, de que a guerra nuclear é o maior risco que enfrentamos. Ele disse isso várias vezes. Uau, não sei, ele tinha certeza. Ele realmente, digamos, não era querido pelo establishment. Eles não sabiam como domesticá-lo. Então foi por isso que lutaram contra ele antes da primeira eleição e depois, durante o primeiro mandato dele, criaram o espetáculo do 6 de janeiro. E ele voltou. E eu fiquei eufórico. Quer dizer, o homem voltou. Ele tinha grandes planos. Sabia de tudo. Achava que agora sabia como Washington funcionava. Na primeira fase ele não sabia. Mas eles o fizeram mudar de rumo, ou ele mesmo mudou de rumo. Só que ele ainda não é um estrategista. Então quero dizer, o Donald Trump ainda está lá, e ele continua reagindo por instinto. Ele anuncia coisas. Pode mudá-las algumas horas depois, algumas semanas depois. Então ainda temos as velhas elites neoconservadoras que comandam o jogo, como Marco Rubio.
A maioria delas agora está na linha de frente do governo, mas é claro, ainda são muito influentes. First line of government, but of course they're still very influential. I guess it's a process of the US finding its way. Acho que é um processo de os Estados Unidos encontrarem seu caminho. Quer dizer, todos concordam que os Estados Unidos devem ser dominantes, que devem explorar até mesmo os aliados, se for necessário, e que não deve haver rivais. E o restante da estratégia está evoluindo. Vemos isso na guerra com o Irã, sobre a qual há especialistas muito mais competentes do que eu. Mas é um vai e vem. E isso se deve em parte à personalidade de Trump e em parte ao fato de os Estados Unidos estarem encontrando seu próprio caminho. Então, neste momento, sim, parece que os Estados Unidos, digamos, optaram por continuar a guerra entre Ucrânia e Rússia, transferi-la para os europeus e causar o máximo de dano possível à Rússia antes que a Rússia vença. E esperemos que isso não escale para um nível nuclear. Então essa parece ser a linha atual, mas isso pode mudar. Minha última pergunta se baseia no que você disse antes, que não há pensamento estratégico na Alemanha, que essencialmente chegou-se a um consenso de que para prosperar e ter segurança, o principal é sustentar a Alemanha sobre esses dois pilares, a OTAN e a União Europeia. Mas certamente, agora que as pessoas veem que a OTAN não está em bases tão sólidas quanto se pensava, quero dizer, agora é permitido falar disso abertamente. Mencionei isso 2 anos atrás e argumentaram que era anti-OTAN sugerir que ela não fosse estável. Mas agora, aparentemente, podemos falar sobre a fragilidade da OTAN. E também se pode argumentar que a União Europeia já não é um bloco geoeconômico sólido, capaz de proporcionar benefícios econômicos claros aos seus membros. Além disso, também podemos supor que quando os Estados Unidos se afastam um pouco da Europa no papel de pacificador, podemos ver mais fragmentação na Europa. Posso estar errado. Talvez os europeus encontrem novos motivos para permanecer unidos. Isso ainda está para ser visto. Mas, pelo menos, o futuro da OTAN e da União Europeia não parece tão estável quanto parecia apenas alguns anos atrás. Como isso afeta o debate político na Alemanha? Porque, por mais que se queira que a OTAN e a União Europeia permaneçam para sempre e sejam fortes, se fica claro que elas estão perdendo força, certamente em algum momento é preciso ter um plano B. Qual é a ideia? Quais são os caminhos políticos possíveis? Porque me parece, seria preciso um pouco de imaginação política neste momento, quando vemos essa enorme mudança na ordem mundial e países que querem sobreviver. Sabe, não se trata de ser a favor disto ou contra aquilo. É só que é preciso se ajustar às realidades atuais, e a distribuição de poder está mudando. E com ela, é claro, as prioridades e os interesses também estão mudando. Então, como a Alemanha vai responder ao, digamos, enfraquecimento de suas duas pernas, colocando dessa forma? Bem, Glenn, você fala de discurso político, mas o nível do discurso político está no ponto mais baixo em séculos, eu diria. Quer dizer, temos fantoches, temos mídia de propaganda, temos censura nas redes sociais. Então tudo se reduz a emoções muito puras. Quer dizer, alguém poderia argumentar que o nível do discurso político era muito baixo no período nazista, porque era tudo propaganda e depois repressão. Mas pelo menos tínhamos uma resistência atuante, com alto nível de debate. Temos algumas pessoas pensando sobre isso. Temos, como eu disse, Tino Kruppala e também Alice Weidel apresentando com cautela a ideia do interesse nacional alemão. Mas claramente, eles estão sendo denunciados. Então não existe realmente um discurso político. E nós expusemos as mudanças nas condições globais que tornariam isso mais necessário do que nunca. Só posso dizer, e essas provavelmente são minhas considerações finais, que as duas pré-condições de que precisamos para ter uma chance na Europa. As duas pré-condições são as seguintes. Por causa dos seus próprios erros no Irã e também em Israel, os Estados Unidos, e como consequência, a OTAN e ou a União Europeia,
entram em uma crise tão profunda que começam a se desintegrar. Essa é a pré-condição número 1, e veremos se isso acontece. A pré-condição número 2 é que não haja uma escalada para uma guerra total. E essas são as pré-condições para que qualquer debate sério, sequer possa começar. E são as pré-condições para qualquer chance de ressurgimento que a Europa possa ter. E os valores europeus são diferentes dos valores americanos. Os valores continentais são diferentes dos valores anglo-saxões. Eu rejeito a ideia de um Ocidente. Quer dizer, não existe o Ocidente. Existem países que são mais próximos uns dos outros e países que não são tão próximos. E sim, há diferentes graus de proximidade. Então, essas são as duas pré-condições. Deixe o Fezzen Letter quer vervez elas são para que quer positiva comece. Bem, a forma como você descreveu a morte do debate político na Alemanha soa muito parecida com o que vemos na Escandinávia também. Então você não é o único a enfrentar esse momento preocupante. Mas eu queria agradecer mais uma vez por ter reservado esse tempo. Eu sei que você é um homem ocupado. Então é isso, obrigado, e espero que você possa voltar outra vez. Seria um prazer. Obrigado, Glenn.